Olá galera, eu sou a Bruna Roberta e no quadro de hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde intestinal. Seu intestino trabalha bem? Você consegue ir ao banheiro todos os dias na frequência de 1 a 3 vezes? Se a resposta foi sim, tá tudo certo contigo, tá? Daí você só precisa de uma alimentação que ofereça muitos nutrientes para o seu corpo trabalhar em equilíbrio. Agora, se a resposta for não, se ele tiver uma consistência, olhem aqui na nossa escala de Bristol que vai aparecer, se ele tiver a consistência do exemplo número 1, provavelmente você tem uma constipação intestinal, seu intestino não funciona bem. A frequência que você evacua tem intervalos de dias, que pode ser de 2, 3, uma semana, tem gente que chega a ficar 15 dias sem ir ao banheiro. É muito tempo, gente, isso não é normal. O normal é ir todos os dias. Se você vai todos os dias, de 1 a 3 vezes, no exemplo da nossa escala número 3, tá correto, tá? Agora, se você vai mais de uma vez ao dia e tem os exemplos abaixo do número 3, que são fezes um pouquinho mais pastosas e líquidas, também está acontecendo alguma coisa no intestino. E nós precisamos sim entrar em equilíbrio. A função intestinal ela é muito importante. Primeiro que ela equilibra o seu corpo. Ela absorve mais vitaminas, minerais, oligoelementos, fibras, tudo que faça o seu corpo trabalhar melhor, te deixar mais disposto, aumentar a imunidade, tá? Então a gente acaba desencadeando algumas doenças a longo prazo se o intestino não funciona bem. E algumas doenças de curto prazo por causa da queda da imunidade. Então nós temos no intestino bactérias boas e ruins, tá? Para ele estar funcionando legal, as boas precisam prevalecer e as ruins precisam estar numa quantidade menor. Quando o intestino não funciona bem, seja num quadro de constipação ou diarreia, é porque nós temos essas bactérias invertidas, as ruins prevalecendo e as boas lá embaixo. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio, essa restauração da flora intestinal? Trazendo mais bactérias boas através de lactobacilos, através de fibras específicas para a função intestinal e uma alimentação adequada. Com isso, a gente consegue fazer a proliferação das bactérias boas e fazer as ruins descer automaticamente. É um processo natural. Hoje em dia, a gente tem muitas intolerâncias, né? E a gente tem exames para estar A gente tem exames para estar diagnosticando essas intolerâncias. Então, sem dietas da modinha, sem glúten, sem lactose, se você vai fazer um exame e aparecer que você tem alguma intolerância, você tem que dar bola sim para essa intolerância. Eu digo assim, ó, se você tem intolerância a certo alimento e você continua consumindo ele diariamente, é como se na parede intestinal você estivesse criando feridas com essa alimentação. Eu digo assim, ó, cria uma feridinha. No outro dia você vai lá e come mais esse alimento de novo, ou fonte de algo que você tem intolerância. É como se você começasse a cutucar aquela ferida. Ela pode aumentar de proporção ou pode aparecer novas feridinhas. Isso a longo prazo pode desencadear sim um processo de doença, tá? Uma progressão que isso entra em outro quesito. Então o ideal é sempre o quê? Cuidar do intestino. Ter a membrana dele linda, bonita e trabalhando. Então, ir com frequência ao banheiro para ter uma disposição legal. Isso reflete também, gente, em quesitos estéticos, tá? Celulite, cabelo, unha, pele também refletem, não é só questão de doenças. E também tem algumas outras doencinhas que às vezes estão relacionadas ao intestino que a gente não se dá conta. Por exemplo, a renite. A renite está muito associada à função intestinal. Então, se teu intestino não estiver funcionando bem, a renite sempre está mais atacada. Lógico que ela também tem fatores externos, mas o equilíbrio do intestino estando ok, gente, você diminui muito o quadro de renite e o que favorece para o seu estado de saúde. Além do tratamento intestinal com lactobacilos, fibras, existem alguns alimentos específicos para ajudar na sua função intestinal. Então, se ele é trancado, use um pouquinho mais do mamão, ameixa seca, damasco, uvas passas, abacaxi, o melão, azeite de oliva, as castanhas. Esses alimentos fazem com que haja um fluxo melhor dentro do seu intestino.
Já se ele funciona demais, nós temos algumas coisinhas que trancam, que nem a goiaba, o aipim, a farinha de mandioca, o amido de milho. Mais alguma coisa? O amido de milho. O amido de milho. Lembrando também que para fazer o intestino funcionar melhor, temos que ter fibras e quantidade de água, tá? Lembrando lá do nosso terceiro videozinho falando um pouquinho sobre a ingestão de líquidos? Pois é, para as fezes ficarem fofinhas e conseguirem sair com facilidade, também temos que ter uma boa ingesta de líquido. Se você curtiu a dica, curta o vídeo, assine o canal para continuar recebendo as atualizações. Dúvidas e comentários, deixa aqui abaixo. O seu intestino funciona bem